Oi, gente, tudo certo? Vamos começar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de cuidados com tecido de granulação. Antes de mais nada, quero pedir o joinha de vocês. Vamos curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página no Instagram aí, se inscrever na nossa página no Instagram, @curare_curativos, né? Conteúdo muito bacana hoje, né? E bora puxar a vinheta, que tem bastante coisa boa pela frente. Bom, gente, antes de mais nada, só explicar para vocês por que eu não estou aparecendo aqui no vídeo, né? Porque esse vídeo aqui, eu fiz um mapa mental para poder estar explicando para vocês os cuidados com o tecido de granulação que estão aqui, e só explicando para vocês que a gente tem esses mapas mentais aqui à venda, né? E que eu vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo, se vocês tiverem interesse em estar comprando. Além do mapa mental do tecido de granulação, que eu vou dar uma pequena amostra aqui para vocês, né? A gente tem cuidados com tecido desvitalizado, a gente tem tipos de cobertura a serem utilizadas, né? Então, são 5 mapas mentais, aqui que eu vou deixar tudo ali na descrição para vocês estarem disponibilizando, para vocês estarem comprando, e eu vou dar só a ideia desse primeiro aqui para vocês terem uma amostra e verem como ele ficou bacana, tá? Então, aproveitar para vender o meu peixe, né? E aproveitar para dar uma aula bacaninha para vocês. Então, vamos lá, né? A gente vai falar aqui de cuidados com tecido de granulação, né? Então, a coisa inicia-se aqui no centro, e a gente sempre tem que pensar quais são os objetivos desses cuidados com tecido de granulação. E a gente tem que pensar que o objetivo principal é epitelizar a ferida, né? Deixar essa ferida epitelizada, cicatrizar essa ferida, fazer com que esse tecido de granulação cresça de uma maneira saudável para que a gente consiga a cicatrização num tempo ótimo, como eu sempre falo para vocês, né? Então, para a gente ter uma cicatrização num tempo ótimo, a gente tem que fazer com que esse tecido de granulação aqui, ele cresça, fica a nível da pele do paciente, para que essa pele consiga se retrair, deslizar por cima do leito da ferida e finalmente cicatrizar. E o outro objetivo muito importante é manter a umidade correta desse tecido. Por quê? Porque se eu não mantenho uma boa umidade nesse tecido, duas coisas podem acontecer. A necrose por coagulação, que é a primeira coisa que se pode acontecer, quando essa ferida fica muito seca, quando eu absorvo demais a umidade do tecido de granulação, diminui-se ali a circulação sanguínea e a necrose por coagulação acontece, que é aquela necrose preta que a gente sempre fala, né? Se essa umidade ela tiver acentuada demais, a gente perdeu a mão nessa ferida, e o que pode acontecer? Acentuada, pode acontecer que, né, surgiu ali um biofilme nessa ferida, por exemplo. Esse biofilme, ele pode aumentar a umidade nessa ferida, pode gerar tecido desvitalizado, principalmente uma necrose por esfacelo, ou até uma hipergranulação, que é o edema do tecido de granulação, quando ele fica inchado, quando ele sobe acima do nível da pele do paciente e impede a epitelização acima do nível da pele, né? Então, a gente ter o controle da umidade é extremamente importante para a gente conseguir ter uma cicatrização bem sucedida na ferida do paciente, ok? Então, além de tudo, o que a gente precisa observar nesse caso, né? A gente precisa observar os sinais de infecção dessa ferida, né? Um sinal importante ali, edema de borda, um inchaço da borda, um rubor da borda. Esse rubor da borda indica infecção local dessa ferida, né? Esse paciente não tinha dor ou tinha uma dor pequena e aconteceu um aumento da dor, isso indica um sinal de infecção local, porque o aumento da dor indica aí inflamação desse tecido. Quando a gente tem um aumento do exudato, que aumenta a umidade da ferida, isso indica a presença de biofilme na ferida, então a gente precisa estar bem atento. Aumentou o exudato, pode contar que vai apresentar biofilme essa ferida, então a gente precisa trabalhar com o controle do exudato, trabalhar com o controle da contaminação dessa ferida e também na prevenção do surgimento de infecções locais, né? A mudança da cor do tecido de granulação. Por quê? Quando o meu tecido de granulação ele fica extremamente agoiabado, por exemplo, ou ele fica vermelho demais, ele perdeu aquela coisa de ser um tecido vermelho vivo, passa a ser um tecido mais vinho, um tecido mais friável. Quando tu limpa esse tecido sangra, né? A gente vai logo pensar na presença de biofilme no tecido de granulação, né?
Surgimento de tecidos desvitalizados também. A partir do momento que a minha ferida apresenta surgimento de tecido desvitalizado, esse tecido de granulação apresentou uma contaminação local e a gente acabou perdendo um pouco a mão do cuidado dessa ferida. Ah, perdi a mão, sou enfermeiro ruim, sou enfermeiro que trata de ferida e não trato muito bem, não trato muito legal. Não, isso não quer dizer nada. Né? Isso quer dizer que alguma coisa que aconteceu ali desregulou o leito da minha ferida, né? Desregulou aquele meio ambiente da minha ferida e automaticamente aconteceu esse tipo de problema mesmo. Isso acontece e a gente precisa sempre trabalhar na prevenção e no tratamento de possíveis intercorrências, né? Então, quando a gente fala em controle de umidade, a gente precisa trabalhar o controle de umidade de que forma, né? O meu tecido ali de granulação, ele ficou úmido demais. Então, com o controle da umidade, a gente precisa evitar, no caso, nessas situações, a gente consegue controlar a umidade através do uso de coberturas absorventes, né? No caso da minha ferida muito úmida, sem a presença de hipergranulação, ou coberturas à base de sódio, se essa minha ferida está úmida e tem a presença de hipergranulação. Importante sempre utilizar a solução de PHMB também para quebrar a barreira do meu biofilme e a gente conseguir atingir o leito dessa ferida. Como que eu vou tratar esse tecido de granulação? Né? Se eu tenho um tratamento do tecido de granulação e esse tecido de granulação está saudável, né? E eu vou manter o controle da umidade desse tecido de granulação, eu trato esse tecido de granulação aqui com hidrogéis e com o uso de creme barreira. Por quê? Porque o creme barreira vai evitar que o hidrogel deslize por cima da pele da ferida do paciente e macere a borda da ferida desse paciente. Né? Então, o tratamento do tecido de granulação saudável geralmente se dá com o uso de hidrogéis. Se eu tenho uma complicação, eu preciso observar os sinais, no caso, né? Uma complicação muito importante é que é a maceração da borda. Quando a gente perde um pouco o controle da umidade da ferida, a gente vai ter ali a maceração da borda e eu vou ter o atraso da epitelização. Quando eu tenho um atraso da epitelização, eu vou logo pensar em quê? Vou logo pensar em sinais de infecção dessa ferida. Ok? A partir do momento que eu observo esses sinais, eu vou precisar aqui saber como que eu vou tratar essa ferida. E como que eu trato? Né? Como que eu trato essa ferida? Como que eu trato uma ferida que apresentou uma complicação, que apresentou uma infecção local, por exemplo, né? Eu trato essa ferida com o uso de hidrofibras, principalmente. Eu trato essa ferida com o uso de espumas absorventes também. E eu trato essa ferida com a solução do PHMB. Hidrofibras geralmente à base de prata, para a gente conseguir combater a infecção local nessa ferida. Espumas absorventes também, se possível, sempre à base de prata, para poder combater essa infecção local. Lembrando que a prata é um antibiótico, né, de uso tópico, e esse antibiótico de uso tópico vai combater a infecção local da minha ferida. E eu trato essa ferida com a solução de PHMB para eu quebrar a barreira do biofilme. Então, além de tudo isso, eu preciso sempre usar creme de barreira para evitar maceração da borda e eu preciso manter o cuidado com a borda da ferida. Vou precisar manter essa borda protegida, justamente para evitar o excesso ali de umidade, evitar a maceração da borda, né? O que é determinante também, nesse caso, para a gente conseguir uma cicatrização adequada para essa ferida. E, gente, a aula de hoje foi essa. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês terem acesso aos outros mapas mentais. Quem tiver aí o interesse de estar adquirindo, os mapas mentais estão ali, né? Nesse link ali da descrição abaixo do vídeo. E agradeço bastante a presença de vocês. Tchau, até a próxima.